Olá, queridos, a paz de Cristo a todos. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele tem nos concedido mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, professor, superintendentes, todos aqueles que amam estudar a Palavra de Deus, mais alguns comentários, subsídios e informações das nossas escolas bíblicas. Para você que não me conhece, sou obreiro, professor de Escola Bíblica Dominical Márcio, e nós publicamos neste canal uma série de estudos bíblicos e outras programações para a edificação do povo de Deus. Portanto, já convido a você que não é inscrito, se inscreva no canal, curta, compartilhe, para que mais e mais pessoas possam nos conhecer e juntos nós publicar e propagar a palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 9 da classe de juvenis, que tem como tema o destino dos justos. O texto principal dessa lição está em Mateus capítulo 25, versículo 34, que diz: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nesta lição, nós estudaremos aqui especificamente sobre o destino final do justo, aquelas pessoas que praticam a justiça perante os olhos de Deus. Na lição número 10, nós estudaremos o destino final dos ímpios, aquelas pessoas que praticam a impiedade ou a maldade. Então, esta lição, nós trataremos justamente sobre estas questões, para onde a alma do ser humano, do justo, salvo em Cristo Jesus, vai após a sua morte. Nós vemos aí uma série de estudos bíblicos subsequentes, nas lições anteriores, falando aí dos próximos eventos que aconteceriam após o arrebatamento da igreja, após o fim dos tempos. E nesta lição não será diferente. Nós veremos também com relação ao direcionamento da alma do justo após ele partir, a findar a sua vida terrena aqui na terra, ou então ser arrebatado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 40. Eu aconselho aos irmãos, que é servo da palavra de Deus, aos professores, a fazerem essa leitura completa aí na sala de aula, porque nós vemos aí sempre que os obreiros da casa do Senhor fazem a leitura somente da classe de adultos, e geralmente é deixado de lado a leitura da classe de juvenis. Façam essa leitura bíblica em classe, meus queridos professores, com seus alunos. Mediante essa leitura, eu quero destacar aqui um texto bíblico da leitura bíblica em classe. O versículo 40 da leitura bíblica em classe diz: E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. O versículo 40 de todo o contexto do Mateus 25 vai tratar sobre os irmãos de Jesus, sobre os pequeninos irmãos de Jesus. Quais são os irmãos de Jesus de sangue? São os judeus. Nós trataremos aqui, antes de entrar nos pontos da nossa lição, que temos aqui 4 pontos que nós abordaremos aqui, nós precisamos entender que as profecias bíblicas, a Escritura Sagrada nos fala de julgamentos, ou seja, ou tribunais que acontecerão nos fins dos tempos, no final de todas as coisas. Então, estes tribunais ou estes julgamentos são especificamente direcionados ou falados aqui nas Sagradas Escrituras de 3 tribunais ou 3 juízos. O primeiro tribunal acontecerá o tribunal de Cristo, a qual está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Este tribunal será um tribunal para abençoar, para galardar, para dar uma recompensa aos servos de Deus que passaram a sua vida aqui pregando o Evangelho, publicando o amor a Deus, falando de Cristo, salvando as almas que estavam cativas, precisando de uma vida espiritual sadia com o nosso Salvador Jesus, aquele que salva, aquele que cura, aquele que liberta. Então, este tribunal será um tribunal que acontecerá somente entre os salvos. O tribunal de Cristo, ele acontecerá após o arrebatamento da igreja.
O tribunal de Cristo acontecerá quando a igreja for arrebatada, e isso se dará como um momento em que Deus recompensará os seus filhos salvos. E após isso também a palavra de Deus nos fala sobre o segundo tribunal ou julgamento, que é também o julgamento das nações. O julgamento das nações acontecerá especificamente aqui neste capítulo, ele fala sobre isso, especificamente aí no versículo 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Aqui nós vemos, meus queridos irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, quando ele vier de maneira gloriosa, que ele vier de maneira em glória, ele apartará as nações, os bodes das ovelhas. Ele apartará aquelas pessoas, aquelas nações que foram contra os pequeninos irmãos de Jesus, que é os judeus. Foram contra os israelitas perante ou diante do período da grande tribulação. Este é o segundo julgamento que acontecerá após o tribunal de Cristo. Acontecerá o julgamento das nações, Cristo vindo em glória para poder salvar a nação de Israel dos opressores, dos inimigos opressores, controlada aí pelo anticristo. Acontecerá então esse segundo julgamento, que será o segundo julgamento das nações, e Mateus 25 trata especificamente sobre este julgamento. E é isto que nós vamos estudar aqui nos pontos subsequentes que eu falarei aqui mais na frente. O terceiro julgamento ou juízo será em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, que é o grande julgamento do trono branco ou o juízo final. O juízo final será para sentenciar todos os ímpios. Nós falaremos melhor sobre isso na próxima lição, por isso eu convido a você a não perder a próxima lição, que será abençoadora para as nossas vidas. Entrando aí mais na frente agora, falando aqui um pouco a respeito dos nossos pontos da nossa lição, vamos tratar agora sobre o estado final, que é o nosso primeiro ponto da lição. O estado final do justo é descrito de diversas formas na Bíblia Sagrada. Segundo o teólogo norte-americano James Strong, essas são algumas. James Strong é um dos teólogos americanos bem reconhecido na América Latina, e ele tem um potencial, um conhecimento teológico que muitas das vezes nós tiramos aqui para os nossos estudos. São estudos extra-bíblicos, porém serve para nós acrescentarmos aqui na nossa compreensão. Baseado nas Sagradas Escrituras, segundo James Strong, fala que a vida eterna, os justos terão com certeza essa vida eterna, conforme Mateus 25, 46. Também nós estaremos aí baseados nessas formas que a Bíblia nos diz sobre o estudo, o estado de glória, a qual fala 2 Coríntios capítulo 4, 17. Também a Bíblia nos fala do repouso eterno, do estado de repouso, a qual diz em Hebreus capítulo 4, versículo 9, do conhecimento total e verdadeiro de Deus. Nós teremos o pleno conhecimento de Deus, que diz em 1 Coríntios 13, 8 a 10, nós seremos santos, totalmente aperfeiçoados em Cristo. Nossa natureza será perfeita em Cristo, que é o que diz Apocalipse 21, versículo 27. Também nós estaremos no céu, a serviço de Deus, a serviço de Cristo, reinando juntamente com Ele, lembrando aos irmãos que nós não estaremos neste corpo pecaminoso, neste corpo que se fatiga, neste corpo que se cansa. Nós teremos privilégio, nós teremos prazer em fazer as coisas de Deus, porque nosso corpo será incansável no céu, que é o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 23. E teremos aí a mais íntima comunhão de todos os tempos com o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Veremos Ele como Ele é, veremos a Jesus Cristo como Ele é. É o que diz Apocalipse capítulo 21, versículo 23. Nós desfrutaremos do total conhecimento de Deus na eternidade, no estado da eternidade, neste período em que nós estaremos com Cristo na glória,
com Cristo, celebrando aí todas as coisas, todos os acontecimentos, né? Tribunal de Cristo, boda do Cordeiro, vinda de Jesus para resgatar a nação de Israel do anticristo, e depois o período milenial, e após o período milenial entramos aí no estado eterno. Sempre estaremos com Cristo reinando. Por isso, podemos afirmar que na eternidade não haverá ociosidade, mas adoração e serviço ao eterno, ao Rei dos Reis. Nós não ficaremos sem fazer nada. Nós estaremos trabalhando, mas nós teremos íntima comunhão com Deus, assim como Adão e Eva tinham no Jardim do Éden. Após eles terem pecado, terem desobedecido a Deus, o trabalho ficou penoso. Eles começaram, o Adão principalmente, o homem, começou a derramar suor do seu rosto, e o trabalho começou a ficar penoso, cansativo. Mas antes da queda não era assim. Antes da queda o trabalho era prazeroso, porque o trabalho dignifica o homem, e na eternidade nós voltaremos a ter essa íntima comunhão com Deus, assim como Adão tinha lá no Jardim do Éden. O segundo ponto dessa lição vai tratar sobre a vida eterna. O texto de Mateus 25:46 nos fala da vida eterna. O de 2 Coríntios, capítulo 4, 17, de um peso eterno de glória. Podemos dizer que a vida eterna é a plenitude e a perfeição da santa comunhão com Deus. Embora o texto bíblico nos mostre que cada crente receberá o seu galardão proporcional à sua fidelidade, que é o que diz 1 Coríntios, capítulo 3, 14 e 15. Ali fala que as nossas obras serão provadas pelo fogo. As nossas obras terão que ser passadas pelo fogo para provar qual é a intenção das nossas obras. Às vezes nós fazemos a obra de Deus da maneira certa, mas com a intenção errada. E as provações que virão na eternidade, né, perante o fogo, Deus provará nossas obras perante este meio do fogo. Por quê? Porque o fogo, mediante o metal, o ouro, a prata, ele deixa esses metais mais visíveis, mais preciosos. E perante a palha, perante a madeira, o fogo queima todas essas obras e não sobra nada. Portanto, nós que estaremos praticando a obra de Deus, nós que estamos praticando a obra de Deus, com uma intenção sincera no coração, do conhecimento, do pleno conhecimento de Deus, as nações, as nossas obras serão provadas e com certeza elas serão como ouro, metal precioso aos olhos de Deus. Amém? O terceiro tópico da nossa lição vai tratar sobre o céu. O céu é um lugar onde os salvos serão recebidos. Nenhum pecado entrará lá. O lugar divino compreende a libertação das esferas físicas defeituosas e circunstantes e dos maus desígnios estabelecidos em nossos corações. No início de todas as coisas, na criação do universo, na criação da terra, quando Deus institui ali o Jardim do Éden na terra e coloca ali um homem, o planeta Terra ele vivia de uma maneira harmoniosa. Após o pecado do homem, também este planeta foi, de uma certa maneira, afetado. O pecado entra no mundo e o planeta Terra até hoje geme com dores de partos, esperando a volta do nosso Senhor Jesus. A palavra de Deus nos fala, o profeta Isaías nos fala, que as plantas começaram a ter cardos e espinhos, né? Os animais começaram a ser ferozes, a serem carnívoros. Os animais começaram a serem falentes, começaram então a ter hierarquia no mundo animal, né? Mediante este momento de pecado que entrou no mundo, mediante este contexto bíblico de pecado que entrou no mundo, o céu não terá nada disso. No céu não terá pecado. O céu será um lugar purificado, puro por Deus, e ali não entrará pecado. Por isso que nossos corpos, em 1 Coríntios capítulo 15, todo o capítulo 15, fala que nosso corpo será glorificado, será revestido da glória, será transformado para estarmos com o Senhor nos ares. Nosso corpo mortal se transformará num corpo celestial transformado
semelhante ao do nosso Senhor Jesus Cristo, sem pecado. Para entrarmos no céu, nós precisamos então ter o nosso corpo transformado mediante a ação do Espírito Santo que nos conduzirá para o céu. O quarto ponto da nossa lição vai tratar sobre a cidade celestial. No céu também existirá uma cidade celestial, a qual o livro de Apocalipse nos alerta e nos fala com constante informação. Tá bom? Diz assim, o autor aos Hebreus nos diz que Abraão estava disposto a habitar na terra prometida como forasteiro, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Hebreus 11:10. Abraão já esperava com ociosidade, com ânsia de estar nesta grande cidade, neste grande fundamento que foi feito por Deus nos céus. O escritor aos Hebreus, nós não sabemos quem é o escritor original da carta aos Hebreus, mas sabemos que foi inspirada pelo Espírito Santo a fazer esta comparação, que Abraão, após ele ansiar a terra prometida, no futuro, realmente, no seu coração, ele desejava de todo o coração ter o acesso garantido ao fundamento verdadeiro, à cidade verdadeira, que é os fundamentos feitos por Deus nos céus. Essa cidade é exatamente o lar eterno do justo, é a habitação de Deus, ou seja, é a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, a palavra de Deus nos diz, o livro de Apocalipse diz que ela descerá dos céus adornada, ela descerá dos céus como uma obra-prima para a habitação dos santos. Nós já estaremos com o Senhor, habitando nesta cidade. No final do milênio, no final do período milenial, entrará então o estado eterno e essa cidade santa que descerá do céu será tão gloriosa que nós não precisaremos de sol. A luz de Deus clareará todo o planeta. A luz de Deus ele iluminará toda a região, toda a esfera do planeta. E nós estaremos então com o Senhor Jesus, reinando com ele nesta grande cidade. Por isso, meus queridos irmãos, amados professores das escolas bíblicas dominicais, incentivem aos seus queridos alunos que Deus tem promessas para os seus. Deus tem promessas para aqueles que perseverarem na fé. Deus tem promessas para os justos que não se decaírem da graça de Deus. A graça de Deus ela pode ser perdida. A fé em Cristo Jesus pode ser perdida. E é necessário uma perseverança, uma dedicação para que você possa se manter firme e alcançar todas essas promessas que Deus tem para nós. Só para efeito didático, efeito de estudo, os céus, a palavra de Deus nos fala que existem 3 céus. O apóstolo Paulo escrevendo, ele diz que existem 3 céus. E para efeito de estudo, o nosso céu, que nós podemos definir como o primeiro céu, esse céu azul, onde tem as nuvens, né? Esse céu atmosférico. O segundo céu nós poderemos citar como as galáxias, o sistema solar, o universo. E o terceiro céu nós podemos citar então como a imediata presença de Deus, ou o mundo invisível, o mundo espiritual, que nós adentraremos a ele através da nossa fé em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, tenham sempre isto em mente. Não se afastem da palavra de Deus. Não se desviem. Não se distanciem daquilo que Deus quer colocar em seus corações. Porque o livro de Efésios nos fala que o selo, que nós fomos selados pelo Espírito Santo, e é Ele quem nos conduzirá aos céus de glória. Portanto, possamos ficar firmes, possamos ficar atentos, possamos ficar perseverantes para que nós possamos alcançar essas promessas que são destinadas a nós. Tá bom? Fique conosco, até a próxima aula. Na próxima aula nós trataremos aqui a respeito do destino dos ímpios. Eu tenho certeza que será de grande importância para nosso aprendizado a próxima aula, tá bom?
Fiquem com Deus e até lá, se Deus, o nosso Senhor Jesus, nos permitir.